Justiça e Trabalho está de volta. Eu estou conversando com o procurador do Trabalho e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, José Diniz de Moraes. Nós estamos falando sobre direito de greve. Doutor Diniz, como é que fica a situação do contrato de trabalho entre empresa e empregado durante uma greve? Olha, o direito do trabalho e a lei de greve, ela é relativamente clara quanto a essa situação. Diz a lei de greve que durante todo o processo de paralisação, o contrato de trabalho será, o contrato de cada trabalhador para com o patrão será considerado suspenso, juridicamente suspenso. A suspensão de um contrato de trabalho para a CLT significa que durante esse período nem o trabalhador fica obrigado a fornecer serviço e nem o patrão a pagar salário. Mas o emprego fica garantido. O emprego fica garantido, fica mais do que garantido, porque no conceito de suspensão também de contrato de trabalho, você tem uma outra situação, é que as partes normalmente ficam proibidas de inovarem, de praticarem qualquer ato decorrente do poder contratual em face do outro, porque um perde o poder sobre o outro durante o período que o contrato está suspenso. Penso eu que num único caso isso não aconteceria, que seria do trabalhador acidentado e que recebe licença pela Previdência, situação na qual ainda o patrão continua com uma única obrigaçãozinha de ficar recolhendo o FGTS. Seria um caso omisso ao regulamento? Um caso bem excepcional, mas não é a regra. A regra é essa, suspendem-se as relações e ninguém fica devendo nada a ninguém durante esse período. Aí, qual é a consequência? Quando se resolve o problema da greve, diz a lei, as partes poderão negociar como ficarão esses dias parados. Quer dizer, não há uma garantia de que os dias serão abonados? Não há que os dias serão abonados, que os dias serão remunerados, que os dias serão descontados, não há. Agora, quando se está nessa situação e as partes não chegam a acordo nenhum sobre essa situação, então, juridicamente falando, o patrão pode descontar o salário dos dias parados. E o que é que caracteriza a greve ser legal ou ilegal? Você tem questões formais e questões materiais. Você tem procedimentos que devem ser observados e, uma vez não observado, transforma a greve numa greve legal, numa greve abusiva. É aquela comunicação com um prazo de dias, se para antes, se não avisa? Isso, a comunicação, se for tratar de serviço público essencial, de comunicação às autoridades, em relação ao patrão, o aviso ao patrão quanto à mobilização, quanto à pauta de reivindicação, que você deve sempre comunicar, existem prazos para essas comunicações. Caso você não faça, ou faz fora de prazo, você estaria numa greve ilegal ou numa greve abusiva. E existem questões de mérito. Quero dizer, não só porque é um direito legítimo a greve, que eu posso querer reivindicar qualquer coisa na greve. E mais do que isso, ainda que seja um direito meu, se eu não esgotar outros mecanismos, eu não posso apelar para o recurso da greve. Ir direto para a greve não sem posso. a negociação prévia. Exato. Você tem sempre que negociar antes de qualquer coisa. E o que é a diferença entre greve abusiva e greve não abusiva? Fazendo antes uma distinçãozinha, nós temos uma distinção inicial dentro do próprio critério de greve, que é a chamada, voltando um pouquinho mais, que seria a diferença entre dissídio jurídico e dissídio econômico. Todas as vezes que os trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho, condições novas, aumento de salário, ele promove um dissídio, um conflito coletivo econômico. E existe um outro tipo de dissídio ou de conflito coletivo que é chamado de jurídico. É quando a lei garante um direito ao trabalhador e o patrão não cumpre. É quando a convenção da categoria ou o acordo coletivo da categoria prevê uma vantagem, um benefício e a empresa não cumpre. Então, nesses casos, nós temos uma diferençazinha. O habitual, o comum da análise que fazemos em relação à greve é sempre considerando o papel da greve econômica, o dissídio de natureza econômica. E não levamos em consideração o dissídio de natureza jurídica. O jurídico, só para entender, seria quando a greve estoura. E não só. É o seguinte, quando você reivindica situações jurídicas dentro do direito de greve, você não tem normalmente você não pratica greve ilegal. Me explico. Se a categoria ganha um aumento de 15% num dissídio coletivo ou num acordo ou numa convenção coletiva da categoria, e no mês seguinte o patrão não cumpre, não paga aquele reajuste,
você pode reivindicar o cumprimento do acordo por meio de uma mobilização de greve, parando. Essa greve não tem chance de ser considerada abusiva nem ilegal. Então, se ele próprio não cumpriu, ele dá o direito da outra parte de reivindicar da forma que quiser. Essa é uma primeira situação. Nas outras, não. Porque nas outras, quando se diz que a natureza do dissídio é econômica, é porque não tem lei anterior, não tem norma precedente regulando a matéria. Quer dizer, não tem nenhuma norma mandando o patrão dar 50% de aumento ao trabalhador no dissídio agora de setembro. Não tem lei mandando. Então, se alguém resolve reivindicar essa vantagem de 50%, ele tem que conquistar no diálogo, no debate, na pressão, às vezes chegando à greve. Então, como não tem a obrigação da empresa conceder essa reivindicação, quem tiver mais força vai acabar vencendo a quebra de braço, o embate. Então, nessa situação é que quando para reivindicar esse novo aumento, essa nova condição salarial, a categoria faz um movimento contra a própria lei, contra a população, contra as garantias outras fundamentais, então ele pratica ou faz uma greve abusiva, ilegal. E quem é que determina, doutor Diniz, se a greve é legal ou ilegal? É preciso que aí haja uma intervenção da justiça? Obrigatoriamente sim. O dissídio que chega à greve uma vez desencadeado, podem, tanto o Ministério Público do Trabalho, quanto a própria empresa, como os órgãos públicos interessados, podem propor na Justiça do Trabalho a abertura de um dissídio, que é uma ação coletiva muito típica, chamada de dissídio de abusividade de greve. Essa ação tem exclusivamente o propósito de questionar a legalidade da greve. E ela tem um processo de análise mais rápido, mais célere, porque é de urgência, digamos assim? Normalmente, os casos que estão legitimados às outras pessoas jurídicas, que não o patrão, normalmente são só casos de urgências emergenciais, casos realmente assim de grave comprometimento da ordem ou das condições sociais. Então, nesse caso, essas ações elas são julgadas muito mais rápido. Como o dissídio coletivo, de uma certa forma, ele já tem um rito muito célere. E no caso da greve, ele obedece a um procedimento um pouco diferente? Ou é o mesmo procedimento de outros processos, só que mais rápido? Ele é mais rápido porque ele, por natureza, é um dissídio jurídico. Você normalmente não tem que investigar prova, você não tem que fazer maiores aprofundamentos. Então e outra coisa, o efeito também do dissídio, ele se exaure com a própria declaração da justiça de que a greve é legal ou a greve é abusiva. Claro que ela pode ser acumulada com outras ações, com um dissídio coletivo tradicional, com um dissídio de natureza econômica, com as negociações entre patrão e empresa, mas o pedido de declaração de abusividade de greve é uma competência exclusiva dos tribunais regionais do trabalho e do Superior Tribunal do Trabalho e que se estende a várias outras pessoas além da própria empresa. No caso da cobrança dos dias parados, via de regra, os trabalhadores reclamam quando tem seus dias não trabalhados descontados da folha de pagamento. Mas há uma conta que toda greve, sobretudo nos serviços essenciais, ela tem ficado aberta, que é a cobrança do desserviço prestado à sociedade naqueles dias em que houve a greve. É uma falsa impressão que nós temos de que os dias são normalmente remunerados. Na verdade, não é verdade. Na tradição da nossa prática de greve, normalmente quando nós acabamos ou saímos de um processo de greve, o sindicato, quer no próprio bojo da discussão da nova convenção, do novo acordo, quer no bojo essa mesma discussão, quer de forma autônoma, o sindicato negocia com a empresa a forma de compensação ou de remuneração dos dias parados. Na maioria das vezes, os trabalhadores repõem aquelas horas, eles dão horas excedentes ou abrem mão de alguma outra vantagem, como um banco de horas em banco de hora, por exemplo. Que é resultado de uma negociação. Que é resultado de uma negociação, que são soluções de que o trabalhador acaba assumindo indiretamente os dias parados e o patrão não fica no prejuízo pelo não trabalho e pagando salário pelos dias não trabalhados. No caso da sociedade? Agora, no caso da sociedade, infelizmente, nós não temos uma forma jurídica de tentar alargar
o âmbito de proteção. Porque qual é o problema do âmbito de proteção da sociedade? É o próprio limite da não possibilidade de realização de greve em algumas atividades, como no caso dos militares, por exemplo. É o caso de manutenção do funcionamento mínimo de condições para atender as necessidades da população. No caso de ônibus, no caso de ônibus, hospitais, lixo. E lixo urbano, e comunicação, e segurança nacional, e tantos outros elementos que nós não podemos ter paralisações totais. E quando elas ocorrem? Aí ocorre, o sindicato pode ser multado, ou o grupo pode ser multado, e cabe ao Ministério Público do Trabalho fazer a execução dessas multas perante o tribunal contra o sindicato de que eventualmente tenha cometido esse tipo de infração. Legalmente, quem é que tem o direito de cobrar essa multa em nome da sociedade? Legalmente é o Ministério Público que é o legitimado para fazer a cobrança. A cobrança nos autos do próprio processo judicial em que se determina ou que se aplica a multa. E esse dinheiro, vamos dizer, que é um valor que é fixado, ele necessariamente tem que ser pago pecuniariamente ou ele pode ser convertido em outra... Isso é fruto de negociação também? O dinheiro, em princípio, ele vai ser depositado, ele deveria ser depositado nos cofres da União. É uma aplicação, é arrecadação, é uma forma de arrecadação da União, é a aplicação de multas. Mas como a origem é um processo judicial, o processo judicial permite compensações, negociações, formas de... outras lógicas que normalmente a aplicação administrativa não tem. Por exemplo, uma execução não pode ir contra a dissolução do próprio sindicato. Você não pode causar a ruína a tal ponto ao sindicato para poder promover a execução de uma multa. Nem pode essa questão ser tratada, vamos dizer, com o fígado, como vingança, né? Não, de forma alguma, de forma alguma. Nós temos mesmo no Brasil um exemplo muito interessante, que é o caso dos petroleiros, em que eles resolveram desobedecer a ordem judicial do TST, e o TST multou tanto a Federação dos Petroleiros quanto os sindicatos de petroleiros pelo Brasil afora, multou todo mundo em torno de... Parece que a FUP sozinho, parece que ela estava com quase 32 milhões de reais. É dinheiro que nem muita empresa rica tem, né? Tem, é um dinheiro impagável, normalmente impagável, essa multa por parte do sindicato. Pois bem, eles conseguiram no Congresso Nacional uma lei que os anistiava do pagamento da multa e acabou a não se executando e etc. Então, na maioria das vezes, nós não temos muito o que fazer contra um sindicato que não tem que não tem recurso. Então, agora, nesse caso aí, se não tem recurso, mas então precisa pensar porque a sociedade é que não pode pagar a conta duplamente. Então, quando isso acontece, o que normalmente se pode acontecer é não paga a multa, mas converte, estende-se o compromisso para outra forma de execução da sentença, que no caso é assumir a direção do sindicato, a responsabilidade pelos atos praticados. É você descobrir os responsáveis e puni-los coletivamente ou individualmente e não a categoria em si. Professor José Diniz de Moraes, procurador do trabalho e professor do Departamento de Direito da UFRN, que coisa boa ter tido o direito de refletir com o senhor a respeito desse tema tão ainda controverso, que é o direito à greve, né? Eu que agradeço muito e queria aproveitar para dizer que nós crescemos muito no Brasil em matéria de direito de greve. Embora alguns sindicatos tenham plena consciência de sua situação, de importância, de relevância social no que diz respeito às suas paralisações, por exemplo, o serviço de transporte público, por exemplo, a sociedade, a população toda fica em pleno abandono quando isso acontece. Então, embora isso possa eventualmente acontecer, mas no geral nós crescemos muito no nosso trato com o direito de greve, porque a greve não é uma coisa boa nem para a sociedade, nem para os trabalhadores, nem para o patrão. A melhor solução para patrão e empregado e para a sociedade é a negociação. Muito obrigado, então. Eu estou sempre à disposição. Para falar com a gente, basta ligar para o número 84 4006 3081 ou mandar um e-mail para ccs@trt21.jus.br. E para encerrar o Justiça e Trabalho de hoje, a gente recebe o multi-instrumentista Antônio de Pádua.
Eu comecei muito cedo minha vida musical. Com 6 para 7 anos, minha mãe, vendo que eu gostava muito de tocar, era muito musical, eu pegava o violão do meu pai, que era violonista, ainda é violonista amador, e nas horas que ele saía para trabalhar, eu passava o dia tocando o violão dele. Até um certo dia que eu dei uma queda no violão dele, ele descobriu todas as minhas peripécias musicais. Então minha mãe resolveu, a partir daí, comprar instrumentos para mim, né? Comprou primeiro um cavaquinho e com poucos dias de cavaquinho já estava eu tocando algumas músicas. E aí ela foi comprando, comprou flauta, comprou tamborim. E pouco tempo depois disso eu comecei a fazer shows na escola que ela trabalhava, na escola estadual. Mas nesse momento eu já sentia a importância, e via que a música na minha vida não era simplesmente o lazer ou um hobby, era realmente uma profissão. Uma coisa que eu guardo sempre comigo, é que o artista, que o músico é um funcionário, como qualquer um outro. Então, se uma pessoa vai trabalhar no comércio, ou se uma pessoa vai trabalhar em qualquer uma outra profissão, ela tem que destinar 8 horas do seu tempo para aquela determinada função. Então, na minha cabeça, no mínimo, eu tenho que me dedicar essas 8 horas, e é isso que eu faço. Meu nome é Antônio de Pádua, músico brasileiro, inspiro e transpiro música 24 horas por dia.